E aí pessoal, tudo bem? Space Jam 2, um novo legado, chegou nos cinemas e é hora de assistir essa atualização, bem atualizada por sinal. As coisas que eram antigas, que estão mais datadas, foram atualizadas. Essa parte eu gostei, mas o filme poderia ter ido bem mais longe. É disso que eu vou falar no vídeo, então inscreve no canal, deixa seu like também, comenta se já assistiu. Por enquanto esse filme não está disponível na HBO do Brasil, mas logo vai estar. E se você quiser acessar HBO Max, né, Amazon Fire TV Stick, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você adquirir pelo link, você ajuda demais o canal e não paga nenhum centavinho a mais por isso. Mas antes de estar na HBO Max, tá no cinema. Se você quiser ir no cinema assistir, tá lá, porque esse filme é aquele filme que era dos anos 90 que refizeram, e a estrela dos anos 90 aí que tava super na moda era Michael Jordan, que eu sou fã do Michael Jordan também. Tem um livro que até uma vez eu deixei no cenário aqui, livro do Michael Jordan. Eu gosto demais, sou fã do Michael Jordan. É claro que eu tinha a fita quando eu era criança, né? Então assim, tem muita coisa que eu sei daquele filme, né? Mas o canal não existia na época, então eu não fiz o review do Space Jam 1. Mas o filme vai até assim uns 60, 70% do filme, 60% do filme, sem nem mencionar nada da história antiga. Eu falei assim, se esse negócio ficar assim, eu não vou curtir assim não. Tem que dar algum estalo falando que existiu o Space Jam anterior. E o máximo que teve foi assim, o Pernalonga fala assim: então você quer juntar um jogador de futebol basquete num jogo, um jogador de futebol famoso num jogo de basquete que tem alto risco? Aí o cara fala, Aí o Pernalonga fala, isso é bastante familiar. Era o máximo de referência que teve, foi essa. Aí eu falei, tá bom, então significa que naquele mundo ali, naquele universo ali, o jogo anterior existiu. Mas chegando mais pra frente, tem uma hora que eles fazem piada, né, com o nome do Michael Jordan, que eu achei legal. Principalmente mencionam o Michael Jordan, eu achei que nem ia mencionar, não sei se por questão de direito autoral de nome, né. Se eu for comparar o Michael Jordan com o LeBron James, a questão é, a atuação dos dois é péssima, podre. Os caras também são jogadores de futebol, eles não são jogadores de futebol. Jogadores de basquete, eles não são atores. Acontece que eu até achei que o LeBron James atua melhor do que o Michael Jordan. E se você acha que o LeBron James atua pior, é porque o Michael Jordan é ruim mesmo. Mas só que a atuação do Michael Jordan é aquela atuação que é ruim, mas que a graça é ser ruim. O ser pastelão, a atuação pastelão, e que parece que o cara sabe que a atuação tá desse jeito. O LeBron James é ruim, mas você vê que ele tá tentando atuar direito. Então assim, é melhor o ruim que assume que é ruim mesmo, do que o ruim que não assume que é ruim, que tenta ser direito, pelo menos na minha opinião. E ainda tem, os dois são ruins, né? Como eu tô falando, os dois são ruins. Mas o Jordan tem o diferencial que é carisma. Ele ruim ou bom, o carisma do personagem, dele, né, na verdade, da figura, é melhor. E falando do personagem, o personagem Michael Jordan no filme, ele era bom o tempo todo. Já o personagem LeBron James, ele já começa como vilão do filme, porque ele que é o pai tosco, o pai que não entende o filho, o pai que não compreende ali quais são os desejos do filho e tal. Ele quer ser melhor, tal, como pai. Eu achei que ele seria o vilão do próprio filme, né? Mas o vilão do próprio filme acaba sendo a própria Warner. E falando em Warner, o filme, ele é uma chuva. De chuva eu tô falando até pouco, uma pletora de referências de Warner, dos personagens da Warner, que no início do filme funcionaram muito bem, porque eles vão visitando, né, eles espalharam os Looney Tunes, cada Looney Tunes foi para um mundo diferente. Eu gostei de ver o Looney Tunes com cara de Mad Max, depois eles foram no mundo de Hogwarts, né, então foi legal ver essa mistura de aproveitar o universo da Warner dessa forma. Agora, quando chega no próprio jogo, aí eu acho que o filme deu uma descida. O jogo em si, quando começa, não dá pra você entender como é que o jogo funciona pela pontuação lá. Não que tivesse regras bem estabelecidas, mas um faz um ponto lá de 30 e vem outro faz ponto de 1000. Aí você fica, pô, mas 1000 não exagerei. Mas você fica assim, mas, né, aí tem muito mais a ver com os jogos atuais, tipo Fortnite, a estética, né, do jogo, tem muito a ver com videogame. E afinal, na própria história, o próprio filho do LeBron James, né, que não é o filho de verdade, faz o jogo lá. Verdade, aliás, que no primeiro filme a história era mais atrelada à verdade, que era o Jordan ali abandonando o basquete e jogando beisebol, depois voltando pro basquete, e essa história, essa transição do real Jordan no personagem. Já aqui não tem muita realidade não, né? Mostra, é claro, o LeBron antigamente, mas no decorrer da história, mas não tem esse atrelo assim,
esse vínculo com a realidade tão forte quanto tinha no filme anterior. Só que aí depois que começa o jogo mesmo, que as coisas estão acontecendo, tem 200 mil personagens da Warner que ficam no fundo. E você não sabe, tipo assim, eles estão lá, tem o Batman dos anos 60, né? Tem o Pinguim do Michael Keaton, tem o Máscara. Só que assim, aquele tanto de personagem que você fica assim, na verdade o filme ele é uma ode à Warner, é uma grande propaganda da Warner. Na hora que esses personagens ficam aparecendo lá no fundo, fica aquele negócio, aparece, mas não aparece, aparece, mas não fala nada. Poucos personagens que não são dos principais falam. O Batman mesmo tem uma frasezinha, né? O Superman, como o Patolino, como o Superman aparece. Mas de qualquer forma, tem alguns personagens que eles poderiam ter uma frase. Por exemplo, aparece o Máscara lá no fundo. Aí você fica querendo ver, será que é o Máscara? Ah, é o Máscara. Mas ele não fala nada. Eu sei que se fosse pra todo personagem falar alguma coisa, o filme não ia dar, né? Tem tanta referência, tem uns flinços. Você fica o filme procurando referência e procurando os personagens lá, tentando identificar quem são. Você tem uma hora que você nem esquece da história, porque você tá naquela galera lá assistindo, tentando adivinhar quem é que tá lá. Mas assim, tem tanto personagem e eu acho que faltou dar força para alguns desses personagens. Não precisava ser todos, mas você dá para uma frasezinha, uma piadinha, uma câmera fechada em um deles, né? Vamos supor que tem o Harry Potter. Aí a câmera fecha no Harry Potter, ele fala uma coisa, ou não precisa falar alguma coisa, só ele olhar alguma coisa assim, mas se a câmera focasse nele, para você identificar que aquele é o Harry Potter. E isso acontece com 200 outros mil personagens. Acontece isso que eu mencionei aqui, acontece uma vez um King Kong, por exemplo. O King Kong é referenciado e a câmera mostra o King Kong. Mas tem tanto personagem que você fica perdido ali naquele tanto de coisa enquanto o filme vai acontecendo. Agora, de todos os personagens, o personagem melhor, é óbvio, com uma atuação melhor, é o do Don Cheadle, né, que é o máquina de combate, tá lá na Marvel trabalhando pra Warner, o pessoal fica achando aí que é tudo inimigo, né? Mas tá lá trabalhando o Don Cheadle é muito bom, ele é bastante carismático, mas no fundo, é interessante, né? Como que o filme tem uma metalinguagem. Metalinguagem, pra quem não sabe, é quando o filme fala do próprio filme, a história fala da própria história. E aí tem dois momentos de metalinguagem, um explícito e outro implícito, que eu acho que foi até sem querer. O momento explícito é que o próprio LeBron James fala assim: mas vocês estão querendo um jogador pra atuar no filme? Esse negócio vai dar certo, não. Jogador é jogador, ator é ator, né? Mas é o que tá acontecendo no próprio filme. E a segunda coisa é que o vilão do filme é a própria Warner. A Warner tem um algoritmo lá dentro e esse algoritmo é o que monta o jogo todo, né? E que quer derrotar, né, os Looney Tunes eu ia falar Michael Jordan, não, com o LeBron James. Mas no fundo, o que a gente vê dos dias pra cá e dos tempos pra cá, na verdade, é que a Warner é vilã de muita coisa. E da parte de comédia, das piadinhas, eu ri bastante de algumas. Na verdade eu ri metade. Metade eu ri, metade pra mim passou a piada, ficou por isso mesmo. Não achei tanta graça assim. E é bastante infantil, o que eu achei legal, né? Pega um público novo aí, tem nada muito rebuscado, assim, de humor, é bastante infantil, pastelão mesmo, né? Mas serve demais, é o Looney Tunes mesmo. Dá até vontade dos próprios Looney Tunes aparecer mais. Cada um tem uma ceninha, mas é muito pequeno. Eu achei que, assim, se não fosse pra aproveitar aqueles lá do fundo, né? Que eu falei que é os da Warner em geral, que aproveitasse melhor então os do Looney Tunes, e também não aconteceu. As cenas de cada um são muito pequenas e se você quer conhecer o Looney Tunes, não vai ser nesse filme que você vai saber o que o Coyote é capaz de fazer, o que o Taz é capaz de fazer e etc, ok? Gostei do filme, uma boa diversão pra família? Comenta aqui embaixo o que você achou. Um grande abraço e até mais.